Em Israel, nos tempos bíblicos, os papéis desempenhados pelos homens e pelas mulheres eram muito bem definidos. Elas tradicionalmente cuidavam da casa e de tudo relacionado a elas, o que incluía as crianças, a supervisão dos servos e muitas vezes a economia familiar. Mas vemos em toda a Bíblia que Deus não se importa se homem ou se mulher, quando escolhia alguém para realizar a sua vontade, transmitir suas palavras ou liderar seu povo. Em alguns casos, as tarefas que Deus incumbiu às mulheres pareciam intimidadoras para a maioria dos homens. Mas isso não impediu que essas intrépidas mulheres de fé atendessem ao seu chamado. Acompanhe agora um vídeo que fala sobre duas mulheres guerreiras, Débora e Jael. Débora e Jael. Débora, cujo nome significa abelha, foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Sua história está descrita no livro dos Juízes, capítulo 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã por volta do século 12 a.C. Antes dela foram juízes em Israel, Otniel, Eude e Sangar. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Sua origem parece ser simples, pois no texto bíblico ela é apresentada como a esposa de Lapidote e que prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Após a morte de Sangar, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus, e por isso ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Por 20 anos Israel esteve sobre o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimido por Sísera, capitão do exército de Jabim, e que contava com uma frota de carros de ferro que o tornava invencível para Israel. Débora vivia na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira e o povo de Israel vinha até ela a fim de que ela os ajudasse a resolver as questões que traziam. Além de juíza, ela também era profetisa. Sendo assim, tinha autoridade divina para discernir e dar soluções aos que a procuravam. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque e disse-lhe que Deus havia ordenado que ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar Sísera e que a vitória já estava garantida por ele. Apesar de confiar na palavra que recebeu, Baraque pediu para que Débora acompanhasse a ele e seu exército no dia da batalha. Isso porque ela era juíza e profeta, e sua presença com certeza seria capaz de inspirar confiança nos homens escolhidos para a guerra. Por esse pedido, Baraque perdeu a honra de matar Sísera. Débora lhe disse que esta honra seria dada a uma mulher. Ao ouvir dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Quando o momento da batalha chegou, houve grande confusão entre o exército de Canaã e eles foram derrotados. Sísera fugiu a pé da batalha para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, e seu marido era aliado a Sísera, pois existia um acordo de paz entre eles. Cansado, Sísera lhe pediu água, e Jael lhe deu leite. Sísera adormeceu. Então Jael pegou uma estaca e a cravou na fonte de Sísera com um martelo e o matou, assim cumprindo o que Débora dissera a Baraque. O povo de Israel, fortalecido, continuou a lutar contra Canaã, até que Jabim estivesse totalmente destruído. Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão ao Deus de Israel. Nele podemos perceber o quão sensível Débora era com as questões políticas e espirituais de Israel.
Ela tinha consciência de que o pecado de seu povo havia feito com que Deus permitisse que eles passassem por todo aquele sofrimento. Em seu cântico, ela abençoa aqueles que se dispuseram a lutar contra Císera e seu exército e amaldiçoa as tribos de Israel que temeram diante do inimigo. Comenta ainda sobre os sentimentos da mãe de Císera, que espera impaciente pelo retorno do filho que nunca mais voltará. Ela termina seu hino com as seguintes palavras: Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. Livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31. Jael era uma mulher decidida e corajosa. Seu nome significa cabra selvagem ou montês. E a própria Bíblia diz em Juízes capítulo 5, versículo 24, que ela era bendita entre as mulheres nas tendas. Ela não era judia e, juntamente com seu marido Éber, fazia parte de uma tribo nômade. Ela e seu esposo eram queneus. Jael jamais imaginou que um dia iria ser elogiada por Débora, juíza de Israel, e por Baraque, o comandante do exército. E pelas palavras do elogio deles, vimos que Deus a considerou amiga de Israel. Jael jamais imaginou que um dia amaria o Deus de Israel, e esse amor foi demonstrado de um modo inusitado. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.